Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio, no Diário de Caratinga, o Bruno. O Bruno vai falar para nós sobre uma doença rara que ele tem, sobre o enfrentamento dessa doença e como é o tratamento para ele ter uma qualidade de vida melhor. Nós vamos conhecer hoje o Bruno Oliveira. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. O prazer é todo meu. Bruno, mas deixa eu te perguntar. Sim. Você tem uma doença rara. Isso. Você mora aqui em Caratinga? Eu gostaria que você se identificasse para as pessoas que estão em casa, que ainda não conhecem a sua história, para você falar um pouquinho sobre a sua história de vida. Então, Raquel, eu sou natural de Raul Soares, mas eu morei até os 16 anos em Vermelho Novo. Vim para Caratinga fazer tratamento médico, né? Na época ainda não sabia da existência dessa doença rara, né? Na época a gente ainda estava em fase de investigação, né? Sim. E no ano passado eu retornei para Vermelho Novo, tendo em vista que é uma cidade um pouco menor, mais calma, e eu que sofro assim com bastante ansiedade, alguns transtornos psicológicos, o médico orientou que a cidade menor seria mais melhor para minha saúde, daria mais qualidade de vida. Entendi. Então, você teria mais tranquilidade, Sim, isso é melhor para você. A vida no campo é mais sossegada, né? É verdade, é verdade. Bruno, mas então hoje você mora lá em Vermelho Novo e você enfrenta essa doença. Explica para nós, né? Eu que estou sabendo agora um pouco mais sobre essa doença, mas é uma doença que você já nasceu com ela. Sim, a doença de Wilson, ela é chamada de doença autossômica recessiva, né? Ou seja, ela é genética e ela é hereditária. Não necessariamente quer dizer que o meu pai tenha doença e que a minha mãe tenha doença. Meu pai ele tem um gene mutante, né? Minha mãe tem um gene mutante. E ao herdar um gene mutante do pai e da mãe, a pessoa herda a doença também. Se, por exemplo, eu herdasse o gene saudável do meu pai, que tem um saudável e um mutante. Minha mãe tem um saudável e um mutante. Se eu herdasse um saudável do meu pai e um mutante da minha mãe, eu teria um gene mutante, não teria doença, teria a probabilidade de passar a doença para o meu filho, se a minha esposa viesse a ter o gene também. Mas no meu caso, eu fui agraciado ou desagraciado, não sei como o melhor termo, né? De pegar tanto o gene mutante do meu pai quanto da minha mãe. E aí, a gente já nasce com a doença, porém, a doença ela não se manifesta do dia para a noite, como algumas doenças que você acorda bem e no outro dia você está no UPA, você está no pronto-socorro. Ela vai passando por um período ali de incubação, e à medida que o tempo vai passando, depois no decorrer do podcast eu vou explicar direitinho como que ela se desenvolve, e aí chega um determinado estágio da sua idade, ali, por volta dos 18, 20 anos, a doença se manifesta trazendo ali os seus principais sintomas. E quando que foi manifestada essa doença, que você descobriu essa doença? Qual médico descobriu? Os primeiros sintomas que eu tive da doença foram em 2012, eram sintomas hepáticos, né? Eu tinha o baço esplenomegalia, que é o baço grande, inchado, tinha também uma fibrose cística, que é um problema no fígado, e tinha plaquetopenia, que são as quedas da plaqueta. Todos esses sintomas são sintomas que são muito semelhantes aos sintomas de exosomose, de verme. E Vermelho Novo é uma cidade, assim como Caratinga, endêmica para esse verme. Então eu fui subdiagnosticado como exosomose, vim tratando dela até 2017, assim, das sequelas que supostamente essa doença teria provocado, até que em 2017 eu comecei a ter sintomas neurológicos, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu sou músico, e na igreja eu comecei a sentir a mão tremendo enquanto eu tocava o instrumento. E aí eu falei, não, xistosomose não faz mão tremer. E aí eu procurei o Dr. Josuel Martins, né, que inclusive eu até convidei ele para estar aqui com a gente, mas devido à sua indisponibilidade de agenda, a agenda dele é muito lotada, ele não pôde estar comparecendo, o que é uma grande pena, né, Raquel? Verdade. Mas quem sabe numa próxima ocasião, né? E aí o Dr. Josuel, assim, 15 minutinhos de conversa, assim, sem nenhum exame, sem nada, ele vendo meus tremores, vendo ali a dificuldade que eu tinha de falar. Eu estava falando isso nos bastidores também, pessoal, que eu tive uma dificuldade de falar, a fala ficou enrolada, tive uma dificuldade de chegar. Ele virou para mim e falou assim, olha, Bruno,
Gente, eu quero deixar claro para vocês que eu sou extremamente brincalhão e eu brinco até com a minha doença. Quando o doutor Gissuel virou para mim e falou, olha, Bruno, eu estou suspeitando que você tem a doença de Wilson. Na época eu tinha pagado a consulta particular, eu pus a mão na maçaneta da porta e falei, doutor, se a doença é do Wilson, o Wilson passa o cartão depois, ele passa o dinheiro e ele se vira com o senhor por aí. Aí o doutor já falou, não, volta, claro que eu não ia fazer isso, né? Volta cá, Bruno, não é bem assim. O Wilson é o doutor que descobriu a doença, por isso ele tem esse nome, né? Mas o nome da doença, na verdade, é degeneração hepatolenticular, esse é o nome científico da doença. E ali, Raquel, eu digo para você que o meu mundo meio que desabou, porque eu já tinha assim, um certo conhecimento em medicina devido a alguns cursos de primeiros socorros que eu tinha feito. E quando eu ouvi falar degenerativo, eu já associei a morte rápida, hepato, eu já associei ao fígado, lenticular, eu já associei ao cérebro. Então ali mesmo eu já quase tive um lá no Chaves, um piripaque, quase que eu desmaiei. Mas aí o doutor, ele foi muito empático, muito solícito, ele explicou direitinho, não, Bruno, não é que você vai morrer amanhã também não, tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. E outra coisa, não é uma coisa que eu estou afirmando que você tem, eu estou supondo, vamos fazer exames, vamos investigar. E aí a gente fez os exames, 6 exames, desses 6 exames, se 3 desse positivo, teria que refazer, porque poderia ser um falso positivo, se 3 desse negativo, teria que refazer, porque poderia ser um falso negativo, dos 6, 5 deram positivos e 1 deu inconclusivo. Ou seja, positivou tudo praticamente. Fui para Belo Horizonte, com encaminhamento do Dr. Gissuel, em 2017, pelo encaminhamento para o Dr. Rodrigo Dias Cambraia, que é especialista em doença de Wilson e um dos melhores de Minas Gerais, se não o melhor, né? Inclusive, grande abraço para ele se ele estiver assistindo. E aí eu vim fazendo tratamento desde então. Então, essa investigação, ela é bem, né, severa para que chegue a esse diagnóstico. Ela é muito complexa, porque a doença de Wilson, ela se confunde, na verdade, com muitas outras doenças. Por exemplo, quem tem cirrose, fibrose, problemas no baço, problemas com, como eu posso dizer, imunidade, ela se confunde, entendeu? Então, assim, é muito difícil fechar um diagnóstico. Tanto que eu disse que precisa de 6 exames e, no mínimo, 4 tem que positivar. Então, tem bastante tempo já que você está sofrendo aí com essa 17 doença. 17 para 24 dá o que? 7 anos? Né? 7 anos, né? aproximadamente. E como tem sido esse tratamento? Explica pra gente quais são os medicamentos, como que você consegue esses medicamentos, porque eu tô vendo aqui que você trouxe, né? Sim. Até esses frascos vazios dos medicamentos que você usa. Como que você consegue esse medicamento? É caro o tratamento? Como que é? Raquel, o tratamento, na verdade, ele consiste em 2 fases. O primeiro é com o medicamento, que faz a eliminação do cobre, né? E o segundo é através da dieta, né? Então, para explicar melhor a questão do medicamento, vou explicar a questão da doença. A doença de Wilson, ela é uma dificuldade que o fígado tem de eliminar o excesso de cobre no organismo. O cobre ele é um metal, né? Assim como o ferro, como o zinco, como outros metais. Ele se acumula no fígado, principalmente nos tecidos esponjosos, né? Fígado, baço, rins, cérebro, e causa vários danos, né? E esses danos podem ser reversíveis se a doença é tratada com medicação e até irreversíveis, levada à morte se caso não for tratada, né? Então, assim, num primeiro momento, o medicamento mais utilizado para o controle da doença é o comprimido de 250 mg, né? Também conhecido como D-penicillamina, que ele era vendido entre 2017 até janeiro do ano passado, 2023, a R$500 o frasco. E eu faço uso de caro. 2... Muito caro, né? Caro, mas você vai ver que é mais caro do que isso ainda. Ele era vendido a 500 de 2017 até 2023, ano passado. Não sei valores antes de 2017, porque eu não usava. Mas o fato é que da noite pro dia, ano passado, o laboratório simplesmente falou, agora é R$6.000. Então, o medicamento que antes custava... Eu fico até indignado com isso. Como que pode um medicamento de R$500, da noite pro dia, subir para R$6.000? Tanto assim, né? Isso. Houve até parece uma ação do PROCON de São Paulo contra o laboratório para tentar ver se... A gente até fez aqui na capa do nosso dossiê um aumento abusivo, né? Mas aí não teve jeito, o laboratório acabou conseguindo ganhar
na justiça o direito de comercializar o medicamento nesse valor, né? Aí uma pergunta que talvez você faria, que muitas pessoas me fazem, mas Bruno, só tem esse medicamento que controla a doença? Não tem um substituto mais em conta, um genérico, um manipulado? Tem um substituto internacional, americano, lá o tal de Trentine, que custa $6.000. O dólar da cotação deve estar 5 e pouco, né? Daria ali algo em torno de R$30.000 aproximadamente, né? Então, assim, o substituto é mais caro do que o normal. Então, no momento, como eu estou desde janeiro deste ano sem o medicamento, ou seja, já há 5 meses, eu estou fazendo apenas a dieta. Uma dieta pobre em cobre. Eu não posso carne vermelhas, nenhum fruto do mar, caranguejo, lagosta, salmão, nada que venha de água do mar. Carne vermelha nenhuma, enlatados de jeito nenhum, refrigerante, nada. Isso é a maneira que você tem de controlar a doença sem os medicamentos? Na verdade, não é para controlar a doença, é mais para evitar que ela progrida. Porque, veja bem, eu estava até dando para o pessoal entender aqui, nos bastidores, eu estava explicando para a Raquel que funciona assim. Vou até usar a xícara aqui como exemplo. Ó. Ela está com um pouco de água e eu vou completá-la com água. Se eu continuar completando até o fim, vai chegar um momento em que ela vai transbordar. E é exatamente isso que acontece com o meu fígado. Como o meu fígado não elimina o cobre de forma natural, vai chegar um momento que o meu fígado não vai aguentar mais comportar aquele excesso de cobre e vai jogar para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai transportar aquele excesso de cobre para o baço. Quando o baço também não comportar mais aquele excesso, vai mandar para o cérebro, para os rins, para outros órgãos. Me parece, eu posso estar enganado, que o único órgão onde o cobre não se acumula é o coração, devido ao fato de ele estar sempre bobeando, entrando, saindo, bobeando, entrando, saindo, então ali ele não vai conseguir acumular. Mas eu não tenho certeza, é algo que eu pesquisei assim superficialmente. Entendi. Então, esse cobre, essa quantidade, ela transborda e vai para a corrente sanguínea. E aí, quando eu tomo o remédio, o que acontece? Esse remédio, ele é um corpo estranho ao nosso organismo. Todo remédio ele é uma droga, né? A diferença da droga para o remédio é a dosagem. Então, quando esse medicamento aqui entra no meu organismo, ele tem a capacidade de se ligar a íons de cobre. O cobre é um metal, então ele, quando está na corrente sanguínea, ele ioniza. E quando o íon de cobre se junta ao D-penicillamina, o comprimine, e o meu organismo elimina o comprimine, ele acaba eliminando também ali o cobre, tendo em vista que os dois estão grudados. Por exemplo, se você pega um pedaço de ímã, um pedaço de ferro, grudar um no outro, se você jogar o ímã fora, o ferro também vai embora. Né? Então, por isso que é tão importante fazer o uso do medicamento, porque se eu não faço o uso do medicamento, eu não estou eliminando cobre. Inclusive, deixa eu ver em qual página que está, tem uma página aqui que mostra exames de quando eu estava usando o medicamento e exames de quando eu não estava usando o medicamento. Infelizmente, parece que nesse dossiê não tem a de quando eu estava usando. Mas quando eu estava usando, eu tinha uma eliminação diária de 400 a 700 microgramas por 24 horas de urina. Agora, eu não sei se a câmera consegue pegar, mas está 77 microgramas em 24 horas. Ou seja, caiu ali algo em torno de 20% do que era eliminado. Entendeu? E se eu continuar mais tempo sem o remédio, vai tender a zero, eliminação zero. Aí vai voltar a aumentar novamente. Entendi. E aí eu tenho todos aqueles riscos de voltar a ficar acamado, como eu já fiquei acamado, a voltar a perder a visão, como eu já perdi a visão, ter problemas na audição, como eu mencionei. Tem pessoas que desenvolvem paralisia, tremores. Então, assim, é muito arriscado ficar sem medicamento. Então, tem quanto tempo que você está sem esses medicamentos? 5 meses. Inclusive, eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui dessa pergunta, porque nesses 5 meses, desde janeiro, eu e a minha prima, que também tem a doença, a gente está movendo na comarca de Raul Soares, que Vermelho Novo pertence à comarca de Raul Soares, um processo judicial, né? Contra o Estado, tendo em vista que o artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Né? Então a gente não está pedindo um favor, a gente está cobrando um direito legal, né, Raquel? Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente poder estar... Raquel, você tem um pouquinho mais de facilidade do que eu? Lê para a gente aqui a partir daqui do diante, por favor. Só essa partezinha aqui, que é a decisão favorável do juiz. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar
que no prazo de 5 dias, contado da intimação dessa decisão, que o Estado de Minas Gerais forneça ao paciente Bruno Oliveira Gomes o medicamento de penicilamina de 250 miligramas, mediante disponibilização do insumo da rede pública ou pagamento do valor para a compra do referido insumo sob perca de bloqueio de verbas públicas destinadas à tutela específica da obrigação. Isso é de janeiro de 2024, ou seja, faz 5 meses que o juiz deferiu, ele decidiu, ele mandou, o juiz não pede, o juiz manda, né? E o Estado não cumpriu. Me presta aqui, se eu mostrar lá na frente o que o juiz decidiu depois. Tendo em vista que o Estado não cumpriu essa decisão do juiz de fornecer o medicamento, o juiz então determinou o pagamento de multa. Aqui, descido. Descido. Considerando tratar-se de medicamento de uso contínuo, essencial para a manutenção da saúde do paciente, defiro o requerimento ministerial de ID, aí tem um número aqui, e determino o bloqueio da quantia de R$ 32.572,74, suficiente para 3 meses de compra dos insumos não fornecidos, de acordo com o orçamento apresentado ao ID e o número. Aí o que acontece, Raquel? Eu tenho 2 decisões favoráveis, uma em que o juiz manda dar o remédio, o Estado não deu. Aí o juiz manda dar o dinheiro, o Estado também não deu o dinheiro. Então, assim, fica complicado, porque já estão se passando 5 meses, eu já estou tendo alguns sintomas da doença. Inclusive, quem está vendo a reportagem que agora está vindo conversar bem, está vindo dialogar bem, fala assim, esse menino não tem nada, ele é saudável. Para mim, vir no podcast aqui hoje, eu já me passei numa consulta com um psiquiatra, tomei um remedinho para ficar calmo, para não tremer, porque eu tremo bastante. Já estive na minha psicóloga, para me orientar de como se portar numa... Não que eu não saiba me portar numa entrevista, mas como não ficar tão ansioso, tão com medo, tremo, ai, que isso, que... Então, assim, eu tive todo um acompanhamento durante o dia hoje para editar nesse podcast, porque senão não teria condição de eu estar aqui. Eu posso mostrar para vocês que na semana passada, quando eu estava lá em Belo Horizonte, eu cheguei a ter um princípio de parada cardíaca. Tiveram que fazer em mim uma ressuscitação cardiopulmonar lá no hospital em Belo Horizonte. Será que a câmera dá para ver? Eu na maca e os pesos monitorando meus batimentos ali, né? Então, assim, isso aí foi uma crise convulsiva que eu tive devido à doença e eles tiveram que me socorrer às pressas, né? Senão eu poderia vir a óbito ali. Isso foi na semana passada? Isso foi dia 30, se eu não me engano. Né? E, então, isso tudo por você estar sem esse medicamento, que é essencial, né? Para o tratamento do doente. Inclusive, Raquel, eu não posso afirmar com 100% de certeza, porque não há dados do Ministério da Saúde que afirmem isso, e aí eu estaria sendo leviano. Mas desde o ano passado para cá, desde que começou a faltar o medicamento, a gente contabilizou lá no nosso grupo do WhatsApp e do Facebook de doença de Wilson, de 6 a 8 mortes. Por que eu digo que eu não posso dizer que a morte está relacionada diretamente ao medicamento? Porque eles já tinham pacientes que talvez já estavam em estado terminal, outros que talvez nem tiveram acesso nunca tiveram acesso ao medicamento. Então eu não posso atribuir diretamente ao medicamento. Mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas que faleceram, se talvez tivesse usado o medicamento, teriam um pouquinho mais de qualidade de vida, ou talvez não teriam vindo a óbito, ou talvez, quem sabe, estariam aqui como estou hoje. Claro, né? Com certeza, né? Sim. Se a pessoa tratar corretamente, né? Raquel, outra coisa que eu gostaria de dizer é que essa briga na justiça, essa briga pelo medicamento, ela não é uma briga só minha, ela não é uma briga só da minha prima, ela é uma briga nacional, não é um problema só do estado de Minas Gerais, é nacional, dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, né? E assim, nós somos em torno de 6 mil pessoas no Brasil com essa doença. Me parece, se não me falha a memória agora, é considerado no Brasil doença rara até 60 mil portadores da doença. Tendo em vista que nós somos 6 mil, 10%, na minha opinião, a gente pode considerar como raríssima. Sim. Né? E aí é isso. Sim. Então a gente pede, né, Bruno, aos órgãos competentes aí, né, que possam fazer com que todas as pessoas que têm essa doença sejam tratadas da maneira correta com esse medicamento, né? Eu vou aproveitar aqui eu posso dizer que a gente me falhou aqui a memória que agora a exposição que o jornal tem, a grande veiculação que o jornal tem, para me dirigir a alguns dos nossos representantes. Então, eu gostaria de, mostrando aqui esse dossiê aqui para a câmera, me dirigir ao senhor governador Romeu Zema,
aos nossos deputados estaduais, ao nosso deputado federal também, o Nicolas Ferreira, o nosso senador Cleitinho Azevedo, todos eles eleitos pelo estado de Minas Gerais. Por favor, se posicionem a respeito disso aqui. Quando o juiz determina que o estado cumpra uma ordem, vocês são os nossos representantes. A gente colocou vocês aí, tá bom? Então, assim, a gente não está aqui para desacatar vocês, mas a gente também não está aqui pedindo favor, a gente está cobrando um direito nosso, um direito constitucional, que é o direito à saúde. Então, eu não estou pedindo esse remédio só para mim, eu não estou pedindo esse remédio só para minha prima, estou pedindo para todos os portadores de doença de Wilson no estado de Minas Gerais e no âmbito nacional, a União, no que tange aí aos deputados federais e também ao presidente da República, que olhem também aí por todos os estados do Brasil. Eu tenho amigos do Pará, amigos do Amazonas, amigos do Rio Grande do Sul que está enfrentando aquela enchente terrível. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga que ela falou assim: Bruno, como que pode? A situação já está tão difícil, conseguir o medicamento e eu perdi tudo na minha casa porque a enchente veio. E aí, veja bem, você já está enfrentando um drama de ter que comprar um medicamento que é extremamente caro e vem uma enchente e perde tudo. E assim, eu era muito novinho na época, mas a gente aqui em Caratinga, a gente passou por isso, por algo muito parecido em 2003, se eu não me engano. Foi, Raquel? Eu não lembro, eu não sei porque eu não morava ainda na cidade, mas eu fiquei sabendo. Se não me falha a memória, foi 2003 ou 2004, teve uma grande enchente, teve mortes, teve desabamento de prédios. Claro que não foi na mesma proporção da que houve lá, que está havendo lá no Rio Grande do Sul, mas a gente entende o drama das pessoas. Sim, com certeza. Então, Bruno, como as pessoas podem te ajudar, por exemplo, porque eu sei que você tem uma vaquinha, né, na internet para conseguir comprar esse medicamento. Sim. Qual o jeito que a pessoa pode te ajudar, né, entrar em contato? Raquel, nós temos com a vaquinha, a pessoa pode ajudar através do Pix e pode ajudar também através de um link online que eu vou estar passando para vocês aqui agora. O Pix, no caso, está em meu nome. Aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui. Essa vaquinha ela não é só para mim, é para comprar remédio para mim e para minha prima também. Entendi. Porém, a gente até ia fazer uma conta em conjunto, mas minha prima, que confia muito em mim, achou desnecessário. Ela falou: não, Bruno, coloca no seu nome, que eu nem sei mexer com Pix, eu não tenho familiaridade com compra na internet. Bota no seu Pix, tudo que arrecadar a gente divide e compra o medicamento. Então a gente colocou no meu Pix, né, Bruno Oliveira Gomes, é o meu celular, que inclusive vocês podem usar para entrar em contato comigo se quiser alguma informação, algum outro órgão de imprensa também quiser fazer alguma matéria, né? E o meu Pix é 33, é celular, tá bom, gente? 33 984 108850. 33 98410 8850. Vocês podem estar ajudando também acessando 2 perfis no Instagram que a gente tem. Um Instagram pessoal meu, que é o Bruno Gomes _ 1996. Lá vocês vão encontrar o link para assinar um abaixo-assinado que a gente está fazendo também, Raquel, para doar via Pix e para também ver depoimentos de outros portadores de doença no Brasil e também fazer doação da vaquinha via cartão de crédito se preferir. E tem também o perfil que a gente criou para todos os portadores de doença de Wilson que quiser se manifestar, que é o arroba comprimine _ urgente. E lá também vocês encontram também o link tanto para a vaquinha quanto para as demais reportagens. Depois, quando essa reportagem for ao ar, ela vai estar lá também nesse link lá, né? As das outras emissoras também. E tem os links para o abaixo-assinado também. Gente, vamos falar do abaixo-assinado um pouquinho também. A vaquinha, ela é para ajudar a mim e a minha prima, porque o remédio é muito caro, não dá para comprar remédio para todo mundo, infelizmente. Mas o abaixo-assinado, ele vai ajudar todos os portadores da doença, tendo em vista que o abaixo-assinado é uma forma do povo dizer que nós queremos um posicionamento do Estado, nós queremos um posicionamento do governo. Então tem essas 2 formas das pessoas nos ajudarem, com a vaquinha e com o abaixo-assinado. Quem ajudar com a vaquinha vai estar ajudando a minha e a minha prima, quem ajudar com o abaixo-assinado vai estar ajudando das 2 formas, e a todas as pessoas que têm a doença de Wilson. E uma terceira forma de ajudar também: eu não posso assinar o abaixo-assinado, eu não sei como faz, eu não tenho internet, ou sei lá, eu não sei, eu não tenho Pix, eu vou compartilhar o seu vídeo, eu vou compartilhar o podcast lá, o Melhor Versão da Raquel, eu vou compartilhar lá o programa tal, o seu vídeo.
isso também ajuda porque Ajuda, faz né? divulgar a informação. Verdade, para que mais pessoas fiquem Sim, sabendo, né? Para isso. que cheguem até Sim. esses órgãos públicos Sim, aí, para que sim. eles possam Sim. tomar a providência Sim. necessária, né? Sim. E- Inclusive, Raquel, no início do ano, se eu não me engano, o Romeu Zema ele esteve aqui na cidade, né? E a gente entrou em contato com uma equipe de reportagem e, a princípio, o jornalista ele foi muito até solícito. Ele falou assim, olha, ao invés de falar com o governador sobre a doença do seu filho, eu vou tentar colocar seu filho frente a frente com o governador, porque aí o governador vai ver um caso real, um caso pegar na mão de alguém que tem a doença. Só que aí a minha mãe, assim, não fez por mal, mas assim, também ela, tipo assim, ela falou a verdade, ela foi sincera. Ela falou pro repórter, assim, inclusive, a gente está até movendo um processo. E aí o repórter falou assim, olha, já que está movendo um processo, vamos aguardar um parecer do juiz, o juiz dando um parecer favorável, porque é impossível do juiz negar um negócio desse, não tem nem necessidade de chegar até o governador, né? Só que aí, infelizmente, o juiz deu o posicionamento favorável, o Estado não cumpriu e a gente não conseguiu ter acesso ao governador, infelizmente. Né? Então, o Estado precisa ir cumprir, né? Sim. Isso que já foi deferido já, Sim, né? sim. O seu maior medo em relação a essa situação, Bruno? Raquel, eu fiquei 8 meses acamado quando descobri a doença. Eu sou músico e um músico olhando para aquela câmera, imagina um violão pendurado na parede, eu com o braço todo. Eu pensava, será que algum dia eu vou voltar a tocar o meu instrumento? Será que algum dia eu vou voltar a escutar normal, falar normal? E quase ali que vegetando, meu pai tinha que dar banho em mim, alimento na boca. A família toda sofre, né, Bruno? Porque a Eu, família eu, toda tá eu, envolvida, Raquel, né? eu acredito que as famílias sofrem mais do que o próprio paciente. Porque o paciente ele sofre tanto que chega num momento que a dor é tão grande que ela anestesia. Você entende? Aí a família fica naquele drama de querer fazer algo, mas não ter o que fazer. Se sente impotente, É impotente, né? é um sentimento de impotência. Então, assim, meu maior medo é voltar a esse estágio novamente de atrofia muscular, de dificuldade na fala, dificuldade para fazer todas as minhas rotinas, necessidades alimentar, coisas fisiológicas e tudo mais, né? E o temor maior, igual eu comentei que houve alguns óbitos, gente, eu tenho apenas 27 anos. Eu quero ter meus filhos, quero ter minha esposa. Eu não quero vir a óbito, assim como a gente viu aí no último ano e até alguns nesse ano. E só que eu dependo disso aqui, ó. E eu não tenho isso aqui para comprar isso aqui. Eu dependo que o senhor governador, que os deputados façam cumprir o que o juiz já determinou. O juiz não está pedindo com educação, não. Ele está mandando. Ele está determinando. É uma determinação judicial. Né? Então a gente pede, né, aqui nesse podcast que seja atendido, né? Porque essa demanda, que essa demanda consiga ser resolvida, né? Porque realmente que os órgãos competentes aí, nossos, né, os políticos aí, né, deputados, governadores, né, eles possam, né, se colocar no lugar, imaginar que se for um familiar meu, né, que tivesse nessa situação, como seria, né? Porque às vezes se a gente não se colocar no lugar do outro, a gente não consegue, né? Quando a gente se coloca na posição do outro, tenta sentir um pouquinho a dor do outro, quando a gente tem mais empatia, né, a gente consegue ajudar. Raquel, então, isso, desculpa te cortar, isso é interessante, que outro dia eu fiquei extremamente chateado, porque em meio a vários comentários assim, de pessoas ajudando, depositando, compartilhando, uma senhora que foi muito infeliz, eu não vou citar o nome dela, que eu não quero expor ela, aconteceu um imprevisto numa viagem a Belo Horizonte, que o motorista foi extremamente grosseiro comigo numa parada que a gente faz para lanchar, querendo me obrigar a entrar no carro, sendo que eu estava com dificuldade de urinar. E aí eu entrei em estado de choque, tive uma crise convulsiva, o SAMU teve que ser acionado, a polícia teve que ser acionada para lavar um boletim. E eu tive que aguardar um novo carro, porque eu não estava em condição de vir com aquele motorista, tendo em vista ali a raiva que ele me causou, né? Bem, ele estava ali para me servir, não eu para servir ele. Ele estava ali para esperar o tempo que eu precisasse, não eu esperar o tempo que eu precisasse. E aí me causou um transtorno psicológico muito grande no momento. E aí o que acontece? Eu trouxe isso a público, não expus o nome do motorista, só falei que um motorista do lado da cidade de Vermelho Novo tinha feito isso no restaurante lá. E aí uma senhora, que eu acho que ela usou muito infeliz a palavra, ela falou assim, que oportunista. Não sei se é exatamente essa palavra que eu uso, acho que é oportunista. Eu me senti assim, extremamente
ofendido, porque oportunista, ao meu ver, é alguém que se aproveita de uma situação para tirar proveito de outra, né? Para tirar proveito da dor de alguém para... Então, ao meu ver, ela pensou assim, esse cara tá expondo o motorista para tentar ganhar ali uma indenização, tentar tirar um dinheiro, ou seja, praticamente me chamou de golpista. Eu até pensei em tentar abrir um boletim de ocorrência, mas depois pensei, não vale a pena, não vale a pena. Fato é que depois essa senhora, ela veio no privado, pediu desculpas, mas assim, eu perdoo, mas assim, Raquel, se você me expõe na rede social ou aqui no podcast, você tem que se retratar comigo depois na rede social ou no podcast. Você tem que se retratar comigo no privado. Concorda? Não sei se eu posso. Uma exposição pública. Isso, né? Eu sou exposto durante 1 hora num jornal aí da televisão nacional, aí, por exemplo. Ele fica lá 1 hora falando, Bruno é isso. Aí depois descobre que o Bruno não é, 30 segundos, não, o Bruno realmente não era. Então, assim, isso é triste, é lamentável saber que tem pessoas assim que, mesmo vendo a situação, mesmo assistindo as reportagens que já foram veiculadas por mais de 4 órgãos de imprensa, né, ainda ter esse tipo de comentário. Felizmente, é uma em 1 milhão, por exemplo, né? A maioria das pessoas, graças a Deus, tem sido muito solistas, tem sido muito usado de muita empatia, como você bem disse. Que bom, né? Que bom que tem pessoas, sim, né, que a gente pode contar com a ajuda de pessoas que têm essa empatia, esse carinho, né? Inclusive, eu não posso sair daqui sem deixar de fazer um agradecimento especial, porque esse podcast aqui hoje, ele só está sendo possível graças a uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que é muito importante para a nossa jornalista que está aqui na minha frente, que foi o seguinte, em decorrência desse acontecimento lá do motorista, eu fui procurar saber qual que eram os meus direitos, né? E eu passei aqui na casa do advogado, ali perto da João Pinheiro, né? A OAB ali. E lá eu tive o prazer de conhecer a Samara, né? Samara. E contando meu relato para Samara falou, Bruno, no momento a gente não pode fazer nada por você juridicamente. Mas olha, minha mãe, a Raquel, você deve acompanhar, ela tem um podcast, eu acho que ela vai querer te entrevistar. E eu falei, sério? Sério. E aí logo na mesma hora ela já me colocou em contato com você, né? E você super abraçou a causa, né? E então assim, cada um ajuda como pode. Claro. Ela não pôde me ajudar judicialmente, mas olha só a oportunidade que ela me trouxe aqui de expor para... Eu não vou dizer para Caratinga, para Minas e para o Brasil, porque isso aqui está na internet todo mundo, sim, não é verdade? Sim. Talvez tenha... Vai alcançar muitas pessoas, sim, né? Sim. E outra coisa, Raquel, eu acredito que muitas pessoas que têm a doença, talvez até na cidade delas têm veículos de comunicação, talvez tenham uma certa timidez, um certo medo, um certo receio. Gente, o apelo que eu faço para vocês é o seguinte... Vocês que estão aí na cidade de vocês aí, ó, Vermelho Novo, Rio Grande do Sul, no Pará, no Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, se vocês conhecem uma emissora de televisão, um podcast igual aqui o da Raquel Correia, procure, eles não vão se negar, eles são boas pessoas. Claro. O jornalismo, ele cumpre na sociedade uma função muito útil de utilidade pública. E o que nós estamos tratando aqui não é de um entretenimento igual um desenho lá eu ia falar uma marca de game, não sei se pode falar, não é um desenho, é um caso real, é um caso de utilidade pública. Então você que na sua cidade tem acesso a um órgão de imprensa, você que tem acesso aí a um jornal impresso, a uma TV, a um podcast na internet, na rádio, vá, compareça, solicite, peça, você não tem coragem de falar, leve um familiar, fique lá, o familiar fale por você vai concordando, né, Raquel? Verdade. Não se cale. Cobre, você que ainda não entrou com ação na justiça, não precisa de advogado, não, vai no Ministério Público, vai na promotoria, lá eles vão te orientar, é gratuito, é direito seu, tá bom? Quanto mais pessoas entrar na justiça, mais pressionado o governo vai ser. Quanto mais gente veiculando isso aí nas redes sociais, na televisão, mais vai ser a cobrança em cima dos nossos governantes, tá bom? Porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil é só assim que funciona, né?
Político só dá as caras no Brasil de 4 em 4 anos, né? Infelizmente, não todos, tem alguns que são bons, né? E é importante isso, Bruno, que você falou, porque talvez muitas pessoas passam por esse mesmo processo que você está passando, por essas dificuldades que você está enfrentando, né? Para conseguir esse medicamento, para conseguir ajudas, né? Conseguir os direitos, né? Que você, como você colocou, que é o direito da pessoa de receber esse medicamento. Então, muitas pessoas não sabem a quem recorrer, não sabem como fazer. Ainda bem que tem você aqui dando essa instrução, né, para que as pessoas também possam recorrer. Inclusive, Raquel, agora eu quero me direcionar aos portadores de doença de Wilson. Até agora eu estava me direcionando aos políticos, né? Agora eu gostaria de me direcionar aos portadores. Qualquer portador de doença de Wilson, aí dos meus amigos que eu vou estar compartilhando esse podcast depois, que quiser, assim, uma orientação de como proceder, de como procurar o Ministério Público, de quais documentos levar no Ministério Público, pode estar entrando em contato comigo no meu WhatsApp, 33984108850. Vai estar também aparecendo para vocês aí depois aí vai aparecer um CGzinho? Sim. Vai aparecer um CGzinho aí o GC ou CG? Agora fiquei na dúvida. Não vem ao caso. E aí, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu não sou profissional da área de jurisprudência, da área do direito, não. Mas eu entendo um pouquinho ali da Constituição Federal, um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor. E como eu já tenho um processo em andamento, eu sei como orientar. Eu sei que varia um pouquinho de estado para estado, mas o básico do básico, que é aí no Ministério Público, na promotoria, é simples. Sim. A documentação geralmente são comprovantes da doença, você tem que comprovar a doença via laudo, você tem que ter a receita médica recente, você tem que ter comprovante de residência, né? Você tem que ter o nome do medicamento em mãos, 3 orçamentos de farmácias diferentes para você estar comprando medicamento. Inclusive, Raquel, uma dificuldade que as pessoas estão tendo é de encontrar quais farmácias têm o medicamento para comprar, tendo em vista que é um medicamento raro. Você me permite citar aqui o nome das farmácias que estão vinculando o remédio? Porque é uma coisa de utilidade pública. Porque as pessoas podem porque as pessoas estão procurando e não estão encontrando. Não é um remédio que você encontra ali, por exemplo, na drogaria ali do lado ali, ou na drogaria do lado ali. Então esse medicamento está sendo encontrado na drogaria Dinâmica. Só digitar lá no Google lá, Comprimine Drogaria Dinâmica, vocês vão encontrar. Ele está sendo encontrado também na Farmamed, então vocês vão colocar lá Comprimine Farmamed, vocês vão encontrar. E está sendo encontrado também, essa aqui eu não estou encontrando o nome, Fast Medicamentos, né, na internet também. Comprimine e Fast Medicamentos. Ou seja, vocês precisam de 3 orçamentos. Essas 3 farmácias vão estar fornecendo para vocês esses 3 orçamentos. Na hora de pedir orçamento, vocês vão dizer o seguinte, que vocês precisam de um orçamento do Comprimine para a compra judicial, que eles vão estar fazendo para vocês um PDF, encaminhando por e-mail ou por WhatsApp, dependendo lá a critério da farmácia. Então aqui, por exemplo, está aqui alguns dos orçamentos, né, desse dossiê que eu preparei, né? Então aqui eu tenho alguns orçamentos. Então a forma é essa. Muito bom, muito boa informação, né, para que as pessoas possam saber onde encontrar. Bruno, eu gostaria muito de agradecer a você por ter compartilhado, né, conosco a sua história, né? Como que é o seu enfrentamento a essa doença, né? Quantas pessoas estão passando por essa mesma situação que você, né? Então isso é super importante compartilhar mesmo, ajudar pessoas. E a gente quer, né, pedir a todas as pessoas que assistirem esse podcast que possam compartilhar, né, também, para que essa informação chegue a mais pessoas e também possam ajudar. A gente vai pedir a nossa produtora aqui para deixar, né, na descrição do vídeo o link da vaquinha para a pessoa poder ajudar, também para participar, também assinar a petição, né, o abaixo-assinado. E que os nossos representantes aí possam dar ouvidos aqui, dar voz, né, a essa situação, que possam resolver, né, e cumprir o que precisa ser Raquel, cumprido. antes de encerrar também, eu tenho que agradecer a cada uma das pessoas que já doaram, a cada uma das pessoas também que já assinaram, porque tem que ter um começo, tem que ter uma primeira doação e tem que ter uma primeira assinatura. Se ninguém fizer, não tem começo.
né? O podcast Melhor Versão não existiria se não houvesse o estúdio, se não houvesse os equipamentos, se não houvesse a jornalista. Né? Então, assim, eu tenho que agradecer. Claro que eu não posso citar nomes, porque eu não vou conseguir citar o nome de 200 pessoas que doaram lá. Vou estar citando o nome de 5, eu vou fazer injustiça com os outros 199, né? 195, na verdade. E também não vou lembrar o nome de 2.000 e tantas pessoas que já assinaram o assinado. Mas então fica o meu agradecimento a cada uma delas. E peço que você que já assinou, já fez a sua parte, você pode continuar ajudando. Vamos supor, numa família tem 5 pessoas, você assinou, pede pro papai assinar, a mamãe assinar, o filho, o vizinho, né? Pede para todos os nossos seguidores aqui do Diário de Caratinga. Isso, né, seguidores do Diário de Caratinga, aqui do podcast Melhor Versão. O Diário de Caratinga abrange 26 municípios, muitas cidades, outros países também. Muitas pessoas vão ter essa oportunidade, né? Interessante isso que você citou. Você acredita que lá no nosso grupo lá do WhatsApp, do Facebook, nós temos pessoas com doença de Wilson em Angola, Moçambique, Portugal. Pra você ver, a doença não é nacional, ela é mundial. Verdade. É mundial. Muitas pessoas, né, passando pela mesma situação. Isso. Bruno, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você. Eu que agradeço a oportunidade. Que você possa conseguir esse medicamento, né? Que Deus abençoe sua família, os seus pais, que eu sei que são muito, assim, cuidadosos com você, né? Estão com você em todo momento. Então, que Deus possa te abençoar. E muito obrigada por compartilhar conosco, com os nossos seguidores do Diário de Caratinga, né? Aqui no nosso podcast Melhor Versão. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Obrigada. Eu que agradeço. A todos vocês que assistem, né, ao nosso podcast Melhor Versão, muito obrigada pela sua atenção e compartilhe esse vídeo, né, para que mais pessoas possam se solidarizar e participar também, ajudar, né, também na vaquinha do Bruno, né, para que possa conseguir esses medicamentos que são tão necessários para a sua saúde. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.